Mas vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11 até o verso de número 19, que tem como título na minha Bíblia, a cura dos 10 leprosos. Lucas 17, de 11 a 19. Vamos ler de maneira alternada, meus irmãos, ler os versos ímpares e os irmãos os pares, e aí quando chegarmos no 19, vamos todos ler juntos a palavra do Senhor. Lucas 17, de 11 a 19, assim diz a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Todos, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos orar? Senhor, te damos graças por tudo aquilo que nós já ouvimos até agora, Senhor, e te damos graças pela liberdade que nós temos para cultuá-lo. Te louvamos pela tua palavra que foi lida mais uma vez, e pedimos, ó Pai, que sobre a orientação do teu Santo Espírito possamos meditar nela e sim, Senhor, encontrar nas belas palavras de vida paz ao nosso coração, direção para o nosso viver e sermos de fato, Pai, obedientes a Ti, como verdadeiros adoradores, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, continue nos abençoando, em nome de Cristo Jesus, que assim oramos, amém. Irmãos, uma das coisas mais ruins que existe é quando você está perto de alguém que murmura, o tempo todo ele reclama se está seco, ele reclama que está calor, se reclama que chove, ele reclama porque daí ele perde aquela mobilidade. É ruim isso, mas de repente a gente encontra na palavra do Senhor, meus irmãos, o tempo todo, todo o povo de Deus sendo exortado em todo o tempo a dar graças ao Senhor, a ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Não só nos momentos, irmãos, que nós achamos assim, agora eu tive uma vitória, agora eu alcancei um objetivo, mas até nos momentos difíceis e de lutas que nós temos, a palavra do Senhor sempre nos instrui a sermos gratos ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. E esse em tudo é em tudo mesmo, como eu disse, não só nos momentos de alegria, de vitória, mas também naqueles que nós não achamos. Irmãos, até o não do Senhor é motivo de nós agradecermos a Ele, de rendermos graças ao seu nome. E nós acabamos de ler um texto, irmãos, que fala a respeito de um homem que dá glórias ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor, que agradece ao Senhor por uma bênção alcançada. E esse texto que lemos, irmãos, que conta a história não apenas de um leproso, mas ele conta a história de 10 leprosos.
E só para a gente entender, a lepra é uma enfermidade que até um tempo atrás a gente achava que não tinha mais problema de contágio, mas a gente tem visto isso sendo proliferado. A gente tem visto assim que essa enfermidade hoje com o nome hanseníase, né, ela tem assim crescido. O que vem a ser isso? É uma espécie, é uma enfermidade, meus queridos, que vai fazendo com que partes do seu corpo ela vai morrendo. Ela vai morrendo. E isso era muito comum na época de Jesus Cristo, aliás, muito comum num período bíblico. E a lepra era muito comparada por muitos historiadores e pregadores também, a palavra pecado, porque ela ia matando o ser humano aos poucos, ela ia deixando o homem numa condição deplorável, a ponto de não ter na medicina alguma coisa que pudesse pelo menos romper com isso, ou trazer alguma cura. As pessoas elas eram obrigadas a saírem de suas casas, das suas cidades, dos seus empregos, e eles, na sua maioria, eles viviam errantes por deserto afora. Era comum inclusive existir guetos onde eles se organizavam para viver e até para ter uma morte, vamos dizer assim, um pouco mais cuidada. Eles faziam isso uns com os outros. Lembrando então, quem tinha essa enfermidade não apenas sofria isso na carne, mas ele sofria também com o abandono, a rejeição. Eles eram assim obrigados. Ninguém podia tocar num leproso. Se o leproso inclusive fosse ao encontro de alguém, vamos dizer assim, a lei dizia que tais deveriam inclusive serem mortos, por conta de tal atitude. Uma maneira drástica. Mas o que nós temos, meus queridos, é que um belo dia, Jesus, ele então de caminho para Jerusalém, e Lucas faz questão de narrar isso. Se você observar, por exemplo, do capítulo 9, verso 51, num dado instante do ministério, Jesus, ele para e diz assim: é necessário que eu vá para Jerusalém. E dali a gente entende que, como se dividisse o evangelho de Lucas, Jesus obstinadamente vai até Jerusalém, mas enquanto ele está andando, ele passa por lugares, vai encontrar com pessoas que com certeza, meus queridos, ele cumpre cabalmente aquele ministério que ele havia proposto a ele, vamos assim dizer. E observamos aqui que ele entra numa aldeia, e o texto no versículo de número 12, diz que um grupo de leprosos vai ao seu encontro, e ele fica de longe, esse grupo, gritando: Jesus, mestre, compadece-te de nós, diz o texto. Irmãos, em tese, esse grupo de leprosos, eles não podiam nem gritar assim, eles tinham que gritar imundos, imundos. A maioria deles usava inclusive um tipo de sino no pescoço, a espécie daquele gado, aquele garrote, fujão, que o seu dono ouviria ou ouvia ele de longe e ia atrás dele, mas era para afastar as pessoas por conta dessa lepra. Mas de repente, estes homens, meus queridos, eles gritam de longe o nome de Jesus como o único que poderia reverter a situação deles, que poderia mudar a história deles, a sorte deles. E a palavra de Deus então diz que o Senhor, ouvindo de longe, diz assim: vão até o sacerdote. Irmãos, o texto diz que eles obedecem, mas a pergunta que fica: por que Jesus fala assim? Irmãos, os sacerdotes, em tese, lá no livro de Levíticos capítulo 14, você vai ver isso muito mais claro. Os sacerdotes, quando alguém estivesse curado de uma enfermidade, eram esses homens que faziam a análise, para ver se de fato a cura tinha acontecido. Eles examinavam, e eles que davam o aval para as pessoas que em tese tinham sido curadas dessa enfermidade, para voltar para suas casas, para as cidades, para o trabalho. E Jesus diz isso a eles: vocês podem ir lá, vocês estão pedindo para mim, para que eu venha me compadecer de vocês? Então a resposta é essa: vão. Meus irmãos, e é tão interessante isso, porque eles vão de fato pela fé. Eles não tinham ainda recebido a cura, mas como eles foram até Jesus, irmãos, e Jesus dá essa palavra para eles, eles acreditam.
E vão. E o interessante, meus queridos, que esse era um grupo assim, não apenas formado por judeus. Havia ali uma mistureira de gente. Inclusive o samaritano é assim descrito, não é alguém puro da linhagem judaica, é alguém que é filho de repente daqueles povos que o povo de Deus, quando eles estiveram cativos, era um grupo, era uma mescla de gente, a ponto, por exemplo, de todo samaritano ser rejeitado pelos judeus. Eles não eram bem vistos, mas de repente aqui, meus queridos, a enfermidade, a dificuldade, a luta que eles viviam, levaram eles a quê? A se aceitarem, a se ajudarem, a se respeitarem. E a Bíblia fala que eles vão, e à medida que eles vão chegando até o sacerdote, meus amados irmãos, eles foram percebendo que eles foram curados, libertos da sua lepra. E aí, meus amados irmãos, um deles, diante dessa constatação, nem chega a ir até o sacerdote. Provavelmente a sua condição era tão deplorável, tão ruim, e quem já viu um leproso, a sua carne vai apodrecendo, aquilo vai cheirando mal, mas o que nos interessa é que aquele homem percebeu que ele fora curado. Detalhe, hoje a cura da hanseníase, meus queridos, ela apenas interrompe o processo de aumento dessa enfermidade. Você não consegue restaurar a parte que já foi afetada. Interessante que aquele homem percebe não apenas isso, mas a cura. É mais ou menos o que aconteceu com Naamã. A Bíblia fala que quando ele mergulha no rio Jordão, ele se levanta e a sua pele era como a pele de um bebê, tenra como de um bebê. E esse homem percebe isso, meus queridos, e ele não vai ao sacerdote, não vai até a sua casa, não vai encontrar-se, quem sabe, com seus pais ou com sua esposa. O texto não relata isso, mas o que nos chama a atenção é que esse homem nos ensina em muito, porque ele volta do seu caminho, dando louvores, como a palavra do Senhor nos diz, cantando ao nome do Senhor, e ele chega aos pés de Jesus, para quê? Para agradecer, diz o texto, agradecer. Irmãos, a consciência daquilo que ele recebeu foi tão grande. Vamos pensar aqui, meus queridos, como falamos no início, alguém que estava longe de sua casa, alguém que estava longe de sua família, que fora obrigado a viver errante pelo deserto, meus irmãos, e de repente esse homem encontra na figura de Jesus aquele que lhe dá a esperança, que lhe dá a cura, e em tese restaura tudo aquilo que nós chamamos de dignidade do ser humano. E diante dessa condição, ele faz aquilo que é o esperado de todo servo do Senhor. Ele faz o quê? Volta e não diz apenas, muito obrigado, Jesus. Nada disso. O que ele faz? Ele volta fazendo algo que expressa a gratidão. Irmãos, a melhor maneira de expressarmos a gratidão a Deus é através dos nossos louvores. Certa vez um vizinho da igreja perguntou: por que vocês cantam tanto? Por quê? Nós cantamos e o louvor, o canto, é uma maneira de nós dizermos ou falarmos ao Senhor: muito obrigado. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, por tão grande bênção. E esse homem faz isso, ele volta dando glórias a Deus, e se joga aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu alcancei uma bênção. Aliás, não foi qualquer bênção, foi a cura de algo terrível na minha vida. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não eram 10? Cadê os 9? Os outros 9? Por que só esse voltou? E detalhe, um samaritano. Sabe, meus irmãos, diante dessa situação, Jesus diz para aquele homem: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Esse é o contexto, irmãos, do texto que acabamos de ler.
Mas antes de tirarmos as conclusões próprias, a gente sempre precisa olhar, meus irmãos, o texto de Lucas, não só aqui no Evangelho, mas como também no livro de Atos. Lucas foi escrito num primeiro instante para um romano chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. E o que Lucas faz, meus queridos, ele escreve observando os ministérios de Jesus, o lugar que ele estava, mas ele pega um tema e ele pinça, vamos usar essa palavra, ele levanta momentos e situações que Jesus viveu, e ele meio que vai costurando nesses eventos um tema, e ele é fiel a isso. Por exemplo, alguns dias atrás nós falamos sobre a conversão de Zaqueu. A conversão de Zaqueu, meus queridos, aquele texto de Lucas capítulo 19, ele começa, por exemplo, no capítulo 18, quando o jovem rico chega para Jesus e o Senhor fala para ele para tê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador, e Jesus fala ali da riqueza que ele teria que abandonar para seguir a Jesus. E logo após, no capítulo 18, ainda entre os versos 26 e 27, Jesus tem uma conversa com seus discípulos, porque eles questionam a respeito da salvação. E Jesus então diz que aquilo que era impossível para os homens, era possível para o Senhor, e ainda cita aquele exemplo da agulha, do camelo por uma agulha. E logo após, no capítulo 19, naquele bloco, você percebe o quê? Um rico, porque o texto diz que Zaqueu era maioral dos publicanos e rico, e aquele homem, quando diz que daria metade dos bens aos pobres, e restituiria 4 vezes mais, irmãos, todo aquele que ele tinha fraudado, aquele homem literalmente estava destronando o Deus Mamom do seu coração, aquilo que o jovem rico não fez. Quando Jesus fala para ele vender tudo, dar aos pobres, seguir a ele, no outro texto diz que ele teria um tesouro nos céus. Naquele instante, Zaqueu destrona, ou tira do trono da sua existência a riqueza, e o Senhor Jesus passa a reinar ali. Lucas tem que ser analisado assim. Por exemplo, se você estuda o livro de Atos, você vai perceber que o resumo do livro de Atos está no capítulo 1, versículo de número 8, quando Jesus diz assim: antes de se fazer assunto aos céus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e o quê? Confins da terra. A partir disso, há o relato do avanço do cristianismo. Lá no capítulo 2, Jerusalém conhece Cristo, recebem o Espírito e conhecem Cristo, e assim, meus queridos, até quando vem o apóstolo Paulo, e o Evangelho então passa para os rincões e os confins da terra. Então Lucas é fiel a essa estrutura de escrita, ele faz isso, e ele relata isso no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Dito isso, meus queridos, a gente precisa entender um detalhe, em especial, não vou usar um contexto anterior, mas um contexto exatamente posterior no verso 20, se você puder acompanhar comigo, 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes responde: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que está sendo dito aqui, meus queridos, é uma resposta a uma pergunta que fora feita por um dos fariseus, que como sempre, estava sempre no encalço de Jesus, com uma finalidade, desmerecê-lo como filho de Deus. E de repente esse texto aqui, meus queridos, é exatamente a resposta na prática daquilo que Jesus fala para aquele fariseu. E se você puder observar lá no capítulo 7, em especial no verso 22, do próprio evangelista, ou do próprio Lucas, os discípulos de João Batista, em especial 2 deles, são enviados para conversar com Jesus.
E a pergunta que eles fazem: és tu mesmo Cristo, aquele que deveria vir? Jesus então responde da seguinte maneira: olha, observem todos os sinais, cegos estão vendo, paralíticos e coxos estão andando, e ele diz ainda que leprosos estão sendo o quê? Curados. E ele encerra aquele texto dizendo: e aos pobres está sendo pregado o evangelho da salvação. Justamente o que acontece aqui, porque o questionamento é: o reino de Deus veio? Entre outras palavras, o Senhor é o Messias mesmo? Porque Jesus inaugura o seu nascimento, a vinda do reino, irmãos, a vinda do reino dos céus. E as características do reino a gente vê na pessoa e obra de Jesus Cristo, em especial um grupo tão grande de leprosos sendo curados. Vamos para o texto? Vamos lá. Observemos, meus irmãos, num primeiro instante, então, a gente vê, em especial em 3 versículos, Lucas narrando essa ida de Jesus para Jerusalém, tanto no capítulo 9, verso 51, como no capítulo 13, verso 22, e agora no capítulo 17, verso 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. Jesus então está aqui, meus queridos, se preparando para aquele glorioso dia, onde tudo se cumpriria, onde Deus castigaria nele todo o pecado que era contra mim e contra todos nós. E ali, meus irmãos, Jesus então não faz questão alguma se fosse judeu ou não. É claro que o próprio evangelista João diz que ele veio para o que era seus, mas de quebra a gente vê Jesus não se preocupando com isso, quando ele, sabendo que estava no meio de uma região que tinha gente que não fazia parte da linhagem do povo de Deus. E aí a gente começa, meus amados, a aprender a primeira lição. E a primeira lição e conclusão que eu queria deixar para os irmãos: que independente das nações, dos lugares, da situação socioeconômica, muitos são aqueles que recebem bênçãos da parte do Senhor, mas poucos são aqueles que têm a hombridade de agradecer. Muitos. A maioria das pessoas que a gente vê, entende que Deus tem uma obrigação de abençoá-los. Sabe, meus irmãos, a gente vinha de casa para a igreja, e a gente vinha vendo a chuva. Quantas pessoas, meus irmãos, reclamam de um momento igual a esse? Eu venho de uma região que tem muita estrada de chão, que não é asfalto. Se você puxar as fotos, meus irmãos, é um atoleiro atrás do outro. É um problema essa época. Existem lugares que as pessoas, para saírem de uma cidade para outra, gastam 2 a 3 dias. E aí tem aquela fila de caminhões e de carros, e aí você para lá, e aí você começa a ouvir, sabe o quê? Porque o governo é corrupto, porque essa estrada já era para estar asfaltada, porque onde já se viu, e há aquela cantiga de grilo que não acaba mais. Meus irmãos, chuva é uma das manifestações da bênção de Deus, uma das manifestações. O povo, quando está para entrar na terra prometida, o Senhor diz assim: olha, vocês estão saindo de uma região, o Egito, uma região de planície, tem muita água, os rios transbordam com facilidade, mas vocês vão entrar numa região montanhosa, que vai depender muito da chuva. Agora é o seguinte: se vocês pisarem na bola comigo, sabe o que vai acontecer? Seca. Meus irmãos, eu me lembro no Mato Grosso, quando nós tivemos 8 meses de seca, dava dó, a tristeza de gado morrendo, de animais morrendo, de rios secando. Deixa eu te falar uma coisa,
no texto que nós lemos, 10 homens receberam a cura, de um problema muito sério, como falamos, mas apenas um, meus irmãos, teve a hombridade de fazer o quê? Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome. Queridos irmãos, quantas coisas Deus tem feito por nós, quantas? Por exemplo, sentamos na nossa mesa, diante de um prato de arroz e feijão, carne, alguma coisa a mais, e muitas vezes, meus irmãos, esquecemos de agradecer, e achamos que aquilo ali é quase que uma obrigação, ou tem aqueles outros, de repente, que são tão soberbos, que diz assim: se não fosse a força do meu trabalho, não tinha isso para comer. E aí sabe o que acontece? Deus permite um mosquitinho da dengue, irmãos, para mostrar, sabe o quê? Que essa força do nosso trabalho não é nada. Quantas vezes, eu me lembro quando eu tive a minha primeira dengue, irmãos, eu estava assim num período meio soberbo, assim, sabe, se achando, né, e de repente, vem aquela febre, aqueles negócios ruins. Meus irmãos, aquilo ali me levou a chegar diante de Deus e me humilhar diante dEle, e agradecer e louvar o nome dEle. Muitas vezes Deus permite isso com que finalidade? Que de fato, irmãos, haja gratidão no nosso coração, e com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós somos um povo, meus queridos, que o tempo todo deveríamos estar com um sorriso nos nossos lábios. Como nós falamos, a expressão, a manifestação que esse homem teve para agradecer a Deus é dar louvores ao seu nome. E é impressionante como muitas vezes o povo de Deus, ao invés de cantar hinos de louvor ao seu nome, canta, sabe o que? As paixões, músicas mundanas, adorando a criatura ao invés do Criador. Quantas vezes nós ouvimos, meus irmãos, CDs no carro, de músicas que não apenas não agradecem ao seu Criador, mas é uma afronta ao Senhor. Eu me lembro de uma irmã, que um dia me chamou na casa dela, e disse assim: pastor, você tem que me ajudar a tentar entender o que está acontecendo na minha vida. Eu disse: o que está acontecendo, minha irmã? Já separei segunda vez, as minhas coisas eu trabalho, mas trabalho muito, e parece assim que nada dá certo. E eu sentei no sofá da casa dela, irmãos, do meu lado, já fazia algum tempo, tinha uma torre de CD de música mundana, mas era coisa de tudo quanto é tipo que você pensar. Aí eu olhei para ela e falei bem assim: minha irmã, acho que está faltando para ti uma vida de santidade. Ela falou assim: é, pastor? É. Vamos começar pelo louvor ao Senhor? Como assim? Dá uma olhada nesse negócio aqui. Irmãos, ela olhou e falou bem assim: é mesmo, né, pastor? Não tem música nenhuma que agrada ao Senhor aqui? Eu falei: claro. Aí ela disse assim: então vou fazer o seguinte, eu vou juntar e vou dar para minha funcionária. Eu falei: não, senhor. O mal que você não quer para você, você vai querer para o outro? Mas e aí, pastor? Vamos juntar tudo. Você entende que isso aí é uma afronta? Claro. É uma das coisas que precisa mudar? Sim. Aí, meus irmãos, eu pensei que era aquela meia dúzia de CD mundano que tinha ali, mas a irmã foi catando na casa. Gente, por cima nós contamos uns 150 CDs de música mundana. E agora, pastor, vamos espalhar esse trem aqui. Jogamos aquele monte de CD num corredor que ela tinha lá fora da casa. Irmãos, com perdão da expressão, nós dançamos catira em cima daquele CD. Lembrei aqui do Goiás, pisoteando tudo aquele trem. E agora? Agora nós vamos arrumar um lugar para colocar fogo nesse negócio. Você está achando que isso é bobeira? Meus irmãos, o louvor é ao Senhor apenas. E o louvor é a expressão de gratidão a Deus. De uma boca de convertido não pode ser uma música que agrada ao Senhor e outra que agrada ao capeta, porque isso tem acontecido.
E muitas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos assim: oh meu Deus, o que está acontecendo? Esse homem expressou sua gratidão ao Senhor através do seu louvor. Que tal você pensar um pouco nisso? O que você tem cantado? Não, pastor, mas olha, não fala que eu não posso ouvir, sei lá, não vou nem lembrar de nome de cantor aqui. Zezé de Camargo e Luciano, é o amor. Deixa eu te falar uma coisa. Pergunta para o Senhor: Senhor, esse amor aí que o Senhor quer que eu cante? Uma resposta com certeza nós vamos ter: não. Nós precisamos entender isso, irmãos. Num primeiro instante, muitos são os que recebem bênção, com certeza, mas poucos são aqueles que têm um coração convencido de que nós devemos de fato expressar ao Senhor a nossa gratidão. 1:10 nesse texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, a segunda lição que nós podemos ter desse texto, deste homem com gratidão ao Senhor, ele voltou, e muito mais do que a cura física, aquele homem teve, como nós falamos no papel de Zaqueu, o maior presente que alguém pode ter. Eu sei que de repente entre os estudiosos não tem tanto consenso com relação à conversão desse homem, mas irmãos, eu estou convencido, tudo aquilo que eu já ouvi e li, seja num seminário, dentro de literatura, que características desse homem demonstram claramente que esse homem, muito mais do que a lepra do seu corpo, o Senhor curou a lepra do seu coração, da sua alma. Presta bastante atenção, meus irmãos. O texto diz que os 9 foram até o sacerdote, ótimo, que os 9 certamente, ao pedir autorização para voltar para os seus lares, eles foram, reencontraram seus familiares. Irmãos, pelo andar da carruagem aqui, ficaram tão felizes, tão encantados com sua casa, que nem se lembraram de quem realizou aquele milagre neles. Certamente, passaram seus anos, seus dias ali, morreram, irmãos, mas não tiveram a mesma graça desse homem. O texto nos diz que quando ele percebeu que ele fora purificado, diz o verso 14, ele, vendo isso, ele voltou, e ele voltou, no verso 15, dizendo, dando glória a Deus, sabe como? Em alta voz. Gente, não foi assim, ó, nada disso. Esse homem fez questão de mostrar para todo mundo a bênção que ele recebeu e de quem ele recebeu. Ele não disse assim, ó sacerdote, nada disso. Ele disse, glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, muito obrigado pela bênção que eu alcancei. E ele fez isso em alta voz. Diz o texto que quando ele chega perto de Jesus, ele coloca o rosto em terra. Alguém que se humilha aos pés de Jesus, expressando de fato gratidão, meus irmãos. E ele faz isso, irmãos, com o rosto em terra, como diz, aos pés do Senhor Jesus, agradecendo-lhe. Já é atitude suficiente para a gente entender, temos um homem diferente, com certeza. Mas aí Jesus tem todo aquele diálogo, perguntando, não houve porventura quem voltasse para dar glória, senão esse estrangeiro, não eram 10, só tem 9 aqui. Mas Jesus disse uma coisa muito interessante, levanta, homem, a tua fé te salvou.
Irmãos, mas pastor, não é muito simples? Mas Jesus podia ter falado assim: a tua fé te curou. Percebem? Jesus não falou isso. Jesus falou o quê? Que a tua fé o quê? Salvou. Do quê? Do quê? Com certeza, meus amados irmãos, a expressão de gratidão daquele homem demonstra que uma cura na sua alma aconteceu. Que cura é essa? Conversão. Conversão. Os 9 foram curados da sua cura física, do seu desejo físico, mas aquele homem foi transformado pelo Senhor, foi transformado por Cristo. Sabe, meus irmãos, esses encontros que a gente percebe com o Senhor Jesus, Ele é tão abençoador. A gente vê, por exemplo, no próprio Evangelho de João, capítulo 8, quando aquela mulher se encontra com Cristo até para ser apedrejada, ela reconhece em Jesus como aquele que concedeu a ela livramento, e ela reconhece o senhorio de Cristo, e Jesus fala para ela: vai, não peques mais, uma expressão para quem tem que ter vida de santidade. Tantos outros que se encontraram com Jesus, e esse encontro foi transformador, transformador. E esse texto, meus queridos, e aqui nós finalizamos, ele ensina, esses 10 leprosos, ele ensina uma coisa muito importante, que se nós temos uma causa, e seja qual for a causa, nós podemos levar até o Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, eu sei que Deus levanta pessoas, profissionais dos mais variados tipos, para ajudar a gente nas nossas causas, mas deixa eu te falar uma coisa, esse texto ensina que antes de tudo, a gente pode chegar diante de Cristo, e da mesma maneira: Jesus, mestre, compadece-te de mim, compadece-te de mim, tenha misericórdia de mim. Qual que é a tua causa? Ah não, pastor, mas minha causa é muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa, tudo é possível para o Senhor, tudo, aquilo que é impossível para mim, é possível para Ele, e Ele já fez tantas coisas, eu não duvido do que Ele fará, eu não duvido disso. Portanto, nós como igreja, a cada dia, somos chamados a levar diante dEle a causa da nossa vida, da nossa casa, daquilo que nós passamos, crendo, meus queridos, sempre que o Senhor nos ouve, mas pastor, Ele me falou um não, até o não é motivo de gratidão, até o espere é motivo de gratidão, mas o que nós podemos é de fato reconhecer que é os melhores pés que nós poderíamos levar toda a angústia e causa do nosso coração. Que luta você tem tido? Qual tem sido a tua dor? O que você tem passado? Lembre-se, nós podemos ir aos pés de Cristo, e o final disso, como sempre, vai ser gratidão. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que sejamos verdadeiros adoradores, e que essa adoração seja de fato frutos de corações gratos ao Senhor. E se nós não tivéssemos mais nada para agradecer, se vivêssemos numa seca só, guerras terríveis, só o fato da promessa de salvação já seria suficiente para passarmos a eternidade adorando o nome do Senhor. Isso sim
é valor. Isso sim é riqueza. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém, meus irmãos?